Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa reunião. Que a paz, o amor de nosso Mestre Jesus nos envolva, nos proteja. E dando sequência no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos continuar falando do capítulo de número 5, Bem-aventurados os aflitos. O tema de hoje guarda uma especial importância, porque todos nós, diante das amarguras, das dificuldades, das aflições da vida, podemos correr o risco de ingressar num estado de desequilíbrio, se não compreendermos a realidade após a vida espiritual, e especialmente se não tivermos um entendimento, uma compreensão a respeito do propósito, dos porquês dos problemas em nossas vidas. O tópico de hoje é o suicídio e a loucura. Cada um de nós lida de maneira diferente com as adversidades da vida, com as dores que insistem em nos visitar. Inclusive, o que é uma imensa adversidade para uma pessoa pode ser motivo de um problema superável de forma tranquila para outras pessoas. A força e a fé que às vezes nós temos diante de certas dificuldades, de certas situações, de certos setores de nossa vida, muitas vezes não se apresenta com a mesma força em outros aspectos. Justamente porque todos nós, sem exceção, temos os nossos pontos fracos, aquelas situações que nós nos mostramos mais vulneráveis, aquelas questões que nos tocam de maneira mais preocupante, nos tocam de maneira mais profunda. Por outro lado, o que o mundo cobra de todos nós? O mundo cobra que nós nos apresentemos sempre muito felizes. Se abrimos lá as redes sociais, todos estão posando naqueles seus momentos únicos, felizes, e a gente pensa, poxa, por que eu não sou tão feliz assim? E muitas vezes há um certo choque de realidade entre aquele mundo que nós supomos que nós seríamos felizes e o mundo real que nós vivenciamos. E nessa hora em que há uma certa distância entre aquilo que nós almejamos e aquilo que nós somos, pode acabar gerando ali um sentimento de frustração, de insatisfação com a nossa própria vida, que pode nos levar, inclusive, a nutrir uma falta de vontade de viver, que pode desencadear ansiedade, depressão, fobias, loucura, ideias suicidas, e pode fazer com que até nós levemos a cabo essas ideias e desistamos dessa nossa existência. E a pessoa que está ao nosso lado, muitas vezes, está vivenciando situações similares. Pessoas que, inclusive, podem ser do nosso convívio íntimo, pode estar enfrentando dificuldades, adversidades, das quais elas não estão conseguindo ter forças para superar. E pode, a qualquer momento, apresentar ali uma tendência ao suicídio ou ao desequilíbrio de ordem mental. Para termos uma ideia de quão séria essa questão do suicídio, quão próxima essa questão pode estar de nós, até em pessoas acima de qualquer suspeita em relação a lidar com os problemas, com as adversidades, nós podemos nos lembrar aqui de um exemplo de Divaldo Pereira Franco. Um exemplo público que ele mesmo contou em algumas palestras que estão gravadas na internet e que é bem interessante ouvir o depoimento, o relato dele. O Divaldo conta que quando ele tinha 17 anos, ele realizou o sonho de sair do interior da Bahia, de Feira de Santana, para ir residir em Salvador. Lá, ele teve a oportunidade de conquistar um emprego numa companhia de seguros. E aquilo representava para o Divaldo uma possibilidade de ascensão pessoal, profissional e uma perspectiva diferente para a família dele. Então ele foi para esse novo desafio cercado de certas pressões interiores. E não passou muito tempo, o Brasil enfrentou uma grande recessão. E o diretor da companhia, pedindo inúmeras desculpas, precisou promover a demissão do Divaldo.
porque ele precisou escolher entre alguém que tinha família, é, por alguém que era jovem, que ainda não tinha filhos, e tinha toda a vida pela frente para poder ter condições de se desenvolver profissionalmente. E naquele momento o mundo caiu para Divaldo, porque para ele, ou na visão que ele nutria, aquela demissão seria uma grande vergonha para ele, porque ele teria que voltar para casa como um desempregado. Então ele só conseguia ali se ver envolvido por aquele problema. Ele não conseguia enxergar tudo de bom que ainda viria na vida dele dali por diante. Por isso, o Divaldo tomou uma decisão. Ele iria se matar. Chegou a escrever uma carta para os pais, pedindo desculpas por ter sido demitido, e foi até o edifício mais alto de Salvador com o objetivo de se jogar no fosso do elevador. E quando Divaldo estava prestes a se jogar do fosso, a sua irmã Nair lhe apareceu. Ela havia desencarnado por meio do suicídio, porque infelizmente ela não tinha tido condições de lidar com uma desilusão amorosa. E ela apareceu para o Divaldo e disse: "Não faça isso, seu louco." Aí Divaldo relata que caiu ao chão ali desacordado e foi levado para um lugar que tinha pessoas vestindo branco por toda parte. Aí ele chegou, perguntou para um deles: "Eu cheguei no reino dos céus?" E aí o enfermeiro respondeu: "Não, seu moleque, você nem se matar você consegue, nem para isso você tem competência." Então até mesmo Divaldo Franco, e ele narra essa parte do episódio de maneira engraçada, né, para lhe dar um pitaco de descontração num assunto tão sério, mas até mesmo Divaldo, ele teve dificuldades para lidar com um problema. E num instante de desespero, ele tomou a resolução de tirar a própria vida. Isso mostra para todos nós como é difícil lidarmos com a carga emocional que carregamos. Por isso que muitas vezes temos de dividir os problemas, temos de nos abrir, compartilhar aquilo que nós estamos sentindo e vivendo, para que nós possamos juntos ter condições de superar as adversidades. E olhando hoje, imagine se Divaldo tivesse conseguido êxito, se a irmã Nair não tivesse aparecido naquele momento, o que teria ocorrido, as oportunidades que teriam sido perdidas, as vidas que ele tocou, influenciou, não teria tido a oportunidade de ter a convivência ali com o Divaldo, né? Então os problemas podem tomar grandes proporções em nossas vidas, a ponto de comprometer o nosso desequilíbrio mental e espiritual. Nós não podemos subestimar os problemas. E sempre que a gente não conseguir enxergar uma solução, sempre que a gente estiver envolvido por situações que parecem ali sem saída, né, sem luz no fim do túnel, nós temos de nos apegar à fé, à nossa força, porque nós temos condições de resolver os problemas que surgem em nossas vidas. Precisamos apenas entender por que eles surgem e entender que se eles surgiram é porque existe um propósito. E é justamente o que Kardec pontua, observa na lição de hoje, quando ele diz assim: "Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência." Então, quando nós temos a percepção de que o problema, a angústia, a aflição é passageira, então nós começamos a serenar o nosso pensamento, sermos mais pacientes, confiarmos que o porvir pode ser melhor, e aquele problema pode se resolver. Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Então nós sempre temos a tentação de desistir daquilo que estamos fazendo quando supomos que não vamos conseguir êxito. É um sentimento um pouco natural, até de autodefesa, autopreservação de nossas forças. Mas, especialmente no que diz respeito aos problemas da vida, os grandes problemas que nos tocam,
Se nós realmente tivermos a capacidade de visualizar a vida futura, visualizar que aquele problema chega em nossas vidas com uma certa determinação para que nós possamos mudar os rumos, muitas vezes, nos colocar num caminho diverso, aí a gente consegue administrar melhor esse problema e os sentimentos de aflições, de angústias, de falta de perspectivas que esses problemas geram em nós e que muitas vezes são as consequências de atos mais infelizes ou até mesmo de consequências relacionadas à somatização desses problemas no nosso corpo físico ou em problemas de ordem psicológica ou psiquiátrica. Por isso que a reencarnação é uma grande bênção para o nosso espírito. Porque se nós encontramos as forças necessárias para superar as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas más inclinações, nós vamos ter a certeza de que na próxima oportunidade reencarnatória teremos mais chances de sermos felizes, de contarmos com mais recursos em nossa vida, ou pelo menos não teremos a dor e o sofrimento como protagonistas das nossas atenções. Mas ao contrário, se nós desistirmos diante dos problemas, diante das dificuldades que nos surgem, depois o nosso trabalho vai ser dobrado, porque nós vamos ter que retomar essas lições de onde elas pararam, porque afinal de contas nós precisamos estar quites com as leis de Deus, e além deste trabalho teremos ainda que nos redimir pelo fato de termos desistido, mesmo quando nós tínhamos todas as condições, as possibilidades de fazer diferente, de superar aquele problema. Então nós precisamos sempre respeitar o tempo de Deus, o tempo que Deus concedeu às nossas vidas para a nossa experiência reencarnatória. Podemos achar que neste minuto a vida não faz sentido, mas de repente no minuto seguinte tudo muda. Os problemas se resolvem, aqueles nós se desatam e de repente tudo vai fluindo de uma maneira diferente. Mas nós precisamos dar essa oportunidade, esperar o minuto seguinte, acreditar que o depois pode ser melhor do que hoje, se nós tivermos a resignação, que já foi comentada aqui, se nós tivermos a fé, né, se nós confiarmos na providência divina, todo e qualquer problema pode ser superado. E o Evangelho de Jesus funciona como um antídoto para que nós possamos ter forças para prosseguir, independentemente daquilo que nós vivenciarmos. E o conhecimento da vida espiritual, a busca incessante por compreender e aplicar as lições de Jesus, podem ser para todos nós um motivo para entendermos o quão é educativa, o quão é curativa as experiências que nós estamos vivendo hoje. É como observou o Kardec num outro trecho aqui muito interessante, quando ele diz assim que o espírita tem vários motivos para contrapor a ideia de suicídio. O espírita tem condições de nutrir a certeza de uma vida futura, em que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, com matar-se, vai mais depressa para o céu, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Então não importam as aflições, as perdas, as dores, as dificuldades que tenham chegado em nossas vidas. Agradeçamos a oportunidade de estarmos vivos. Simplesmente isso. Aceitemos tudo que chega até nós como um remédio salutar para a nossa cura espiritual e acreditemos que a todos nós serão reservados dias mais felizes. Caminhemos com a certeza de que podemos encontrar força e sentido na vida, mesmo diante das dificuldades. Todos nós, isso nós não podemos esquecer, somos importantes para alguém.
Todos nós temos uma função para realizar nesse mundo, temos um propósito, uma missão neste plano, nesta oportunidade reencarnatória. E nos conta o espírito de Maria Dolores, em forma de versos, lá no livro Caminhos do Amor, psicografado por Chico Xavier, que havia um homem desencantado em relação à própria vida, e ele decidiu fazer-se suicida. Aí caíra a noite muito fria e ele pensava: de que lhe valeria tanta posse que há muito desfrutava? Se trazia no peito o coração cansado e semi-morto. Lhe vivia desgostoso e insatisfeito. A esposa o abandonara, com sinais evidentes da loucura, e arrancara-lhe a filha, que lhe era tão cara, para o campo de sombra e de aventura. Então esse homem seguiu, sob a noite fria e escura, no intuito de atingir a ponte, para a liquidação de todo o sofrimento, ante a morte no rio. Não havia avançado muitos metros, quando ouviu na calçada a voz de pobre mãe agoniada: Senhor, salve meu filho, por amor a Jesus, e lhe rogo socorro. Ele parou, vendo a mulher e a criança doente. Tendo a pedra por leito e a marquise por forro, tateou o pequeno, que lhe enviava o olhar quase sem brilho, e entendeu num instante que o menino lutava contra a morte, sob a pneumonia fulminante. Cedeu farta moeda à mãe aflita, e depois de chamar por táxi vizinho, instalou mãe e filho com carinho no carro que o levasse ao próximo hospital. Não dera muitos passos e encontrou um ancião deitado a um canto, a lhe pedir em voz recortada de pranto: uma esmola, senhor, um café que me aqueça, Deus lhe dará em dobro o bem que me fizer. Entregou ao pedinte uma certa quantia, e ao notar-lhe a alegria, indagou espontâneo: o senhor tem família? E o velhinho falou de olhar vago e incomum: esse luxo, hoje em dia, não me cabe. Não sei se o senhor sabe que um mendigo não tem parente algum. Aí o nosso companheiro continuou a caminhar. Surgia a ponte à vista. Atingindo, porém, o local que buscava, viu tristes mãos ao seio aconchegando, criancinhas em bando, a chorarem com frio. Já não mais contemplou a vastidão do rio e passou a estudar o apoio que lhes era necessário. Examinando o ambiente, divisou de repente um pequeno recanto solitário. Qual barraca formada de improviso? Avançou para lá, mas tristonha senhora disse-lhe em alta voz: Senhor, não se aproxime. Ele obedeceu e perguntou: corre-se aqui algum crime? Aí a velhinha respondeu: não, senhor, é que eu tenho comigo aqui 2 filhos leprosos, que somente avisá-lo. O senhor, entretanto, pode vê-los. Ele olhou os jovens deformados, as feridas em sangue entre os cabelos, a pele em chaga, as magras mãos, a sorrirem na prova que sem dedos oferia, demonstrando de certo a valorização da própria luta no fel do dia a dia. Ao sentir de tão perto o sofrimento, mudou-se-lhe de chofre o pensamento. Medita sob a angústia que o invade, porque aniquilar-se inutilmente se podia amparar tanta gente. Por que menosprezar a vida alheia? Então, ajoelhou-se sobre a areia, orando a soluçar. O rio parecia acompanhar os gemidos que o homem desferia. E como a expulsar de si, em tremenda agonia, a própria dor que atingira apogeus, relegou o suicídio às sombras do passado e gritou renovado: obrigado, meu Deus. Vamos para a segunda parte. Boa noite, gente. Muito obrigado pela presença. Só agradecer por tudo. E sobre a reunião de hoje, sobre o suicídio, o índice está muito alto de suicídio em todo o mundo.
no Brasil aumentou bastante. A insatisfação íntima, principalmente, né? Eu estava conversando com o Márcio, pedi até para ele me lembrar o nome do livro, que eu esqueci, Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Pessoa que tiver vontade de praticar esse ato aí, é bom ler alguma coisa. Mas aquele que é espírita mesmo, que tem convicção, ele vai tirando da cabeça. Quantos espíritos encarnados, quantas almas o Chico Xavier salvou, né? Tem um livro do Chico Xavier interessante que chama A Vida Escreve. Acho que o item 2 tem a história lá de um pedreiro que eles tinham um grupo pequeno, espírita. E o mentor sempre falava para eles para sempre falar coisas boas, coisas de incentivo. E como ele era pedreiro, ele era construtor, eles terminaram a construção e foram testar a acústica do salão. E aí ele gritou bem alto: confia em Jesus! Confia em Jesus! Bem alto. Aí passou um tempinho, chegou um homem lá, completamente desnorteado, dizendo o seguinte, que ele estava com um revólver na mão e ele ia se dar um tiro na cabeça. Mas como ele escutou esses 2 gritos, ele decidiu. Aí eles acolheram ele e tudo. Quantas pessoas o Centro Espírita salva do suicídio? Quantas histórias interessantes. Olha como que Deus é bom para nós. Deus é muito bom para nós. Já contei do empresário de Americana que deliberou por se matar. Ele tinha um Opala, ele ia indo para São Paulo. Era álcool Opala, todo mundo sabe que gasta muito. Ele parou no posto de gasolina para abastecer. Isso nos anos 80, teve uma crise na tecelagem aqui Americana. Ele estava devendo. E muitas vezes por causa de dívida a pessoa acaba se matando. Ele não queria que, principalmente, a mulher dele ficasse sabendo de todos os negócios dele. Isso é um erro. O Márcio falou uma coisa aqui interessante. Nós precisamos compartilhar. Porque senão não adianta. Nós temos que ter alguém para a gente conversar, para a gente desabafar. Porque a gente vai se fechando. Parou no posto para abastecer, o frentista falou: olha quem está ali naquele outro carro. Ele falou: quem? Ele falou: Chico Xavier. Isso, esse empresário contou para mim. Olha só para vocês verem. Até hoje, eu sinto a emoção do momento. E ele chorou contando para mim, né? A gente participava de uma outra instituição, ele ficou sabendo, ele deu uma ajuda na parte material dessa instituição e contou essa história para mim. Ele falou: eu quero saber de Chico Xavier. Falou: não, mas o Chico Xavier está ali. O Chico Xavier veio até ele. Falou: meu filho, eu não faço o que você está querendo fazer. Você vai perder uma oportunidade na sua vida. As coisas vão mudar. Você vai ser um homem bem-sucedido. Aí ele, se não sabia o que fazer, ele enjoelhou e começou a chorar. Chico Xavier levantou ele e falou: vai com Deus, eu vou deixar uns livros aqui no posto para você. Quando eu voltar, vou deixar uns livros para você. Você venha buscar. E o Chico foi embora. E ele foi embora, ele voltou para trás, porque ele ia se dar um tiro na cabeça e ia se jogar no rio, naquele rio que passa lá em São Paulo, né? E nada do livro. Ele foi lá no posto, falaram: não, aqui ninguém deixou livro. Ele começou a se decepcionar, a situação não mudava, passou um tempinho, ele resolveu contar para a mulher do encontro com o Chico Xavier, não encontrou da situação. Falou: ó, até o Chico Xavier é mentiroso. Tudo aquilo que fala dele é mentira. Ele não tem palavra. Ele falou que ia deixar uns livros no posto de gasolina para mim, que eu parei para abastecer e não deixou. Olha, gente. À noite ele sonhou com Chico Xavier. Chico Xavier falou: meu filho, eu não deixei os livros no posto para você, porque eu não dirijo. A pessoa não quis parar o carro. Mas dá seu endereço que eu vou enviar os livros para você. No sonho ele deu o endereço para o Chico Xavier, mas deu o número da casa errada. Passou uns dias, a pessoa que morava no número da casa que ele deu, veio com os livros na casa dele e falou: deve haver um engano, esses livros veio lá em casa, mas está no seu nome. Olha. Então,
é Deus na nossa vida. Vamos tirar isso da cabeça, principalmente uma jovem que está aqui. Olha, que está com ideia de suicídio, porque acha que a vida não vale nada. Nós somos importantes na obra de Deus, todos nós. Todos nós. E olha só, Livro dos Espíritos. Quando o primeiro choro da criança é ouvido, é um filho de Deus, um trabalhador de Deus que chegou na terra. Deus nos abençoe. Muito obrigado, gente, pela presença. Nós estamos aqui. Fiquem com Deus.